Então, bom dia. Vamos dar início à aula de hoje. Antes de começar com o tema, hoje a gente vai falar de fracionamento de proteínas, né? Érica, não sei se você chegou a acompanhar ontem, foi fracionamento de carboidratos. Essas aulas, essas duas, eu acho que elas servem até como um apanhado das principais informações que a gente viu lá atrás, tanto para análise de proteína bruta, quanto para análise de fibra, de FDN, porque eu não estou me aprofundando muito agora, mas a ideia é entender que essas áreas de estudo, elas ainda têm continuidade. Então, o tempo inteiro estão sendo feitas adaptações para destrinchar melhor, para entender melhor os nutrientes desses alimentos. Então, é realmente uma pincelada que a gente está fazendo nessa parte da disciplina. Eu não quero mesmo que a gente vá muito a fundo, porque não é o momento. Mas, por exemplo, quando ontem a gente estava falando sobre os seminários, uma ideia que eu tenho é até assim, se alguma de vocês achou mais interessante um determinado tema, se achou, porque a partir de agora a gente também vai ver muita coisa ainda, mas não sei, se achou o fracionamento de carboidratos interessante, às vezes pode escolher um artigo que trabalha com isso, que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Também a gente vai ver as outras áreas, né? Vai ver aditivos, vai ver digestibilidade, energia. Aí tudo que for vendo, de repente dá para a gente fazer uma conexão maior e vocês se aprofundarem um pouquinho mais no determinado tópico aqui na disciplina com a atividade do seminário. Aí eu fico bem, bem feliz, bem satisfeita, porque a gente vai meio que direcionando para áreas que tenham maior interesse. Mas, sobre a aula de ontem, eu queria comentar isso, né? A de hoje a gente vai seguir aquele caminho, só falando de proteínas. E ontem eu não cheguei a colocar, mas eu vou colocar 2 textos no SIGA, tá? Um no fracionamento de proteínas e um no fracionamento de carboidratos, onde vocês podem ler, se aprofundar um pouco. Eu não vou cobrar nada que vá muito além do que eu comento aqui, né? Eu tenho essa consciência, até porque a gente vai precisar depois de conceitos que vocês vão ver mais na frente do curso. Mas, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho, ou mesmo entenderem algum aspecto que ficou um pouco confuso vendo assim, vale muito a pena ler. Foram 2 textos que eu vi, um de uma palestra que está muito bom, de um professor de Lavras, está bacana, e uma outra publicação que eu achei interessante também, que vai para essa parte do fracionamento de proteínas. Então, eu recomendo que vocês consultem, né? Até porque eu tenho essa consciência que a gente não tem biblioteca disponível. Se tivesse a biblioteca, os materiais dessa disciplina ainda não estão disponíveis. Então, esses recursos digitais auxiliam bastante nessas publicações digitais. Até porque boa parte do que a gente tem estudado não existe ainda. Assim, nos livros mais recentes, sim, mas muitos aspectos de metodologia, muitos aspectos que vão mudando, por exemplo, sobre essas coisas de fracionamento, eles aparecem em artigos, eles ainda não aparecem tão detalhadamente em livros mais antigos. Então, essa é a ideia. Aí, antes de falar do tema de fracionamento, eu queria primeiro trazer aqui um compilado, uma ideia geral da correção das 2 atividades que eu fiquei devendo. Por quê? Porque esses assuntos, né, até semana passada, vão cair na prova. Vocês terão aí um dia para responder. Eu vou passar depois mais instruções certinho. Eu vi só a Érica. Érica, você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que ficou confusa, até olhando a gravação? Queira me interromper. Fica à vontade. Tá tudo Não, tranquilo? professora, está Tá de tranquilo. boa? Tá bom. Até como na aula de ontem várias de vocês estavam, mas para ver se ficou alguma dúvida sobre aquilo do seminário, do cronograma também, como que está distribuído, mas eu não alterei, cheguei a mostrar, né? Não alterei data de prova, não. Foi só para meio que adequar a sequência da disciplina. Aí eu vou apresentar aqui para colocar
a correção dessas duas atividades que eu fiquei devendo. Vamos ver primeiro deixa eu ver se começou, da atividade 4. Eu vou enviar, pessoal, eu vou aqui. Tá, eu vou essa daqui. Eu vou enviar essas respostas individuais para cada uma, tá? Eu vou enviar certinho. Para vocês terem, né? Para vocês terem aí, irem anotando, irem organizando para acompanhamento de vocês das notas, das atividades de participação. Mas como eu não consegui fazer para todo mundo, e eu quero enviar para todo mundo ao mesmo tempo, eu queria aproveitar aqui para passar as respostas, porque pelo menos não restam dúvidas, né? É muito importante que a gente dê esse retorno para vocês. Então, depois vocês vão receber por e-mail dessas atividades, dessas duas, tudo certinho. Mas agora eu vou aproveitar para explicar, para a gente ver se tem alguma coisa confusa. Então, a atividade 4 foi daquela aula que a gente viu gordura bruta e viu, em uma aula a gente viu gordura bruta, ou extratetério, né? Eu acabo falando os dois termos, misturando o tempo inteiro, mas é intencionalmente, é porque vocês vão ver os dois mesmo. Gordura bruta, extratetério. E teve também a parte de fibra bruta. No dia seguinte, a gente viu fibra bruta. Tem perguntas aqui, tá? Então, foram 7 perguntas. Eu vou ver, né, certinho. Acho que na atividade 5 eu já enviei dizendo quanto que ia valer de ponto cada pergunta. A ideia é mais que seja uma divisão igual, né? Todas as perguntas valerem a mesma coisa, mas aí eu vou olhar com atenção. Vamos ver as respostas dessas, viu? Vou pôr aqui nas respostas de cada pergunta. Ó, a primeira pergunta: quais métodos para estimativa de gordura bruta foram comentados em aula? Pelo que eu vi logo, todas vocês responderam certinho. Esses são os 2 métodos mais conhecidos, o Soxhlet e o Goldfish, né? Soxhlet e Goldfish, que são métodos em que a gente vai utilizar ali a extração em éter, em solvente orgânico, que normalmente é o éter, por isso que dá o nome extrateté. Aí eu vi que algumas de vocês detalharam aqui um pouquinho mais o método, que eu acho muito legal, mas não tem problema, a ideia era só citar o nome dos 2 mesmo, mas gostei de ver. Então, é uma análise, como muitas outras da bromatologia, que a gente consegue, que o resultado é baseado em gravimetria, né? Pesa antes, pesa depois, aí com base na diferença a gente vê o que foi que perdeu ali. Parou de compartilhar minha tela aí, não foi, Érica? Eita, será que é a minha internet que tá ruim? Peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Travou. Mas meu áudio também, eu vou desligar um pouquinho a minha câmera. O áudio travou também? Eu vou... Só me fala se o áudio travou. Senão, O áudio tá bom, só tá a bom. tela que travou. Pronto, pois beleza. Qualquer coisa me escreve aí pelo chat se der problema. Eu tentei compartilhar aqui de novo e não deu, e não quis não. Teimando. Não tá querendo compartilhar não. Bom, legal. Deixa eu ver. Ver como que ele vai aceitar. Compartilhei uma guia agora. Parece que vai dar certo. Vamos ver. Não sei se tá. Tá aparecendo para você a tela? Tá, né? Ai, beleza. Pronto. É que estava fixado. Não dê trabalho, por favor, internet. Aí, olha, a resposta era essa, os 2, né? E obrigada a quem detalhou um pouco mais, legal, mas não tinha problema também só citar os 2. Aí, a segunda era o nível máximo de inclusão de estratério na alimentação de ruminantes. Então,
Existem aí controvérsias e tudo, mas tá certinho também. Quem respondeu tudo bem de 5 a 7 ou de 7, né? Eu vou considerar os dois corretos. Foi assim que eu coloquei lá para vocês mesmos. Ou de 5 a 7, ou até 7, né? É o nível máximo. Né? Por mais que isso seja afetado pelo tipo de gordura, se é saturada, se é insaturada, mas tudo certinho. Tá? Passei aqui, tá todo mundo, tudo ok. A terceira pergunta era sobre a proporção da energia que lipídios fornecem em relação a outros nutrientes, né? Consideramos que utilizar lipídios aumenta a densidade energética das rações fornecidas aos animais. Dessa forma, quantas vezes mais energia um grão de lipídio fornece quando comparado a carboidratos e proteínas? Então, assim, 1 grama de lipídio fornece por volta de 9,4, mais de 9 quilocalorias por grama, enquanto carboidratos e proteína fornecem ali por volta de 4 a 5. Proteína até fornece mais energia que carboidratos, se for levar assim, o conceito de energia à risca, como a gente vai entender ainda numa aula específica disso. Então, a resposta era essa que várias vocês colocaram, né? 2,25 vezes mais energia. 2,25 vezes mais energia, tá? Então, eu vi em algum esse 9,4, eu entendi a ideia do que foi, mas a resposta correta seria 2,25, que era essa ideia de comparar justamente, tá? Então, era para comparar quanto que lipídios fornecem a mais. Então, se a gente, humano, está fazendo a dieta e vai consumir 100 gramas de algum salgado, de alguma, enfim, de algum alimento, ao você escolher um que não seja fritura, vai lhe ajudar, porque 100 gramas ali de óleo, de gordura, de coisa, vai fornecer muito mais energia do que se fosse 100 gramas de amido, 100 gramas de um carboidrato, por exemplo. Então, só para deixar certinho. A quarta pergunta, eu fiz um cálculo, né? Eu não vou mostrar esse cálculo, mas eu vi que todas vocês responderam certo. Era uma questão de múltipla escolha. Então, coloquei o peso da amostra antes e o peso da gordura após o procedimento de extração, e o percentual dessa amostra era ali 6,38% de estratégia. Todo mundo acertou, eu não vou detalhar essa. Na próxima atividade eu posso ver um pouquinho melhor os cálculos. Que foi uma tabelinha, né, um pouco mais trabalhosa para você. Aí essa questão 5 foi qual carboidrato, já entrando aqui na aula de fibra bruta. Qual carboidrato faz parte da parede celular das células vegetais, sendo, portanto, classificado como carboidrato estrutural, mas que não é classificado como carboidrato fibroso, tá? Então, era pectina. Pectina, 4 pessoas responderam pectina, uma A, pectina, beleza. Ótimo, exatamente. Aí, a questão 6, né? Quais constituintes... É questão 6 ou 7, né? Deixa eu ver. Ah, entendi. É a questão 6 mesmo, que a primeira era o nome completo. Quais constituintes da parede celular são subestimados com a análise de fibra bruta? Então, lembrem bem que eu falei de lignina, que com certeza ocorre ali uma solubilização da lignina. E além da lignina, a hemicelulose, tá? Então, seria exatamente lignina e hemicelulose. Então, aqui, ó, tudo certinho. Hemicelulose e lignina terão partes solubilizadas nessa relação ácido-base, né? Tá. Subestimando o resultado, pois fica a entender que esses componentes seriam aproveitados, mas na verdade não são, exatamente. A técnica, ela dá a entender ali que está tentando simular uma coisa que é de difícil aproveitamento, mas ao você perder na técnica, seria que perderia ali também, que o organismo também teria aproveitado, mas não. Então, tá certa, a lignina solta metade certa, celulose não tá certa, né? A técnica é bem clara quanto ao problema com hemicelulose e lignina. A celulose não é assim o que se comenta, tá?
Mas é bom ter esse entendimento que é uma técnica realmente bastante criticada. Bastante criticada, a fibra bruta, porque por mais que ela dê essa estimativa, ela já está fora de moda, assim, sabe? Já passou do tempo, já é muito criticada, já não é interessante para ruminantes, tá? Para ruminantes. Paciência aí, se por acaso vocês ouvirem alguém de não ruminantes utilizarem, né? Tem que ir com jeito, mas para ruminantes a gente já avançou bastante em usar FDN, usar FDA e usar o próprio fracionamento que a gente viu na aula de ontem. Então, o que representa o ENN, né? Extrativo não nitrogenado da amostra? Que hoje em dia o pessoal ainda acha que é melhor chamar matéria orgânica residual, porque a gente fala extrativo não nitrogenado e tem um monte de coisa ali. E como é feita a sua estimativa, tá? Então, é todo o restante, é aquilo que não é proteína, nem matéria mineral, nem proteína, é aquilo que não é proteína, né? Isso, não é proteína, gordura, fibra e nem cinzas também, nem matéria mineral. Exatamente. E a sua estimativa, como até a gente estava comentando ontem, né? A gente chegou a comentar sobre o problema que é tanto o extrativo não nitrogenado, mas mesmo posteriormente o carboidrato não fibroso, sua estimativa é feita por diferença. Foi feita por diferença. 100% retira tudo que sobra extrativo não nitrogenado. Então, exatamente. Ele pode representar ali carboidratos não fibrosos, mas o principal que eu gostei de ver nas respostas é isso. Não é proteína bruta, gordura bruta, não é fibra bruta. Agora, a matéria orgânica residual é o próprio extrativo não nitrogenado. Então, aqui ficou um pouquinho confuso, né? Matéria orgânica residual é como um sinônimo para o extrativo não nitrogenado. Então, é tudo que não é proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta e matéria mineral e cinzas, né? Ó, aqui o MM, matéria mineral. Beleza? Certo? Tá? Então, vou olhar aqui com atenção para ajeitar, para deixar certinho para você. Resolvida essa atividade, tá? Resolvida. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora a outra guia para falar da atividade 5. Deu certo. A atividade 5, pessoal, já foi aquela atividade que a gente falou da FDN em uma aula e da FDA em outra, né? A gente falou dos dados das análises do sistema de detergente. Então, tá? Aí, no final, tem um cálculo. Foram 5 questões teóricas e uma questão que é o cálculo. Vamos olhar aqui, com calma também. Eu nem cheguei a observar as respostas de vocês com calma. Então, vamos olhar aqui para vocês terem ideia se está tudo ok, se está tudo certinho. Vamos lá. Então, sobre o sistema de detergentes e demais aspectos estudados nas 2 últimas aulas, assinale as 2 alternativas verdadeiras. Deixa eu voltar na pergunta para a gente ver o que foi falso também, tá? Então, ó, fibra em detergente neutro representa celulose, fibra em detergente neutro, celulose, hemicelulose e pectina? Não. Por que não? Porque aqui é lignina, né? Lignina. Pectina é a parte solúvel, ela não entra aí nessa porção fibrosa. As análises de FDN e FDA permitem uma estimativa de teor de hemicelulose da amostra? Verdade, verdade. Por mais que aquele teor ali ele tenha, né? Acontece até de superestimar um pouco, mas é justamente você subtrair. O que enquanto a FDN, a fibra em detergente neutro, né? Em alguns textos vocês podem ver o pessoal chamando UFDN, AFDN, o que eu acho adequado é AFDN, mas enfim. Enquanto a FDN tem a celulose, a hemicelulose e a lignina, a FDA tem apenas a celulose e a lignina. Então, por diferença, você encontra assim, então é verdadeiro. Fibra em detergente ácido representa celulose
hemicelulose e lignina? Não. Quem representa celulose, hemicelulose e lignina é a fibra em detergente neutro, né? A em detergente ácido já não tem hemicelulose. Então, por enquanto, essa daqui é verdadeira. A reação de Maillard envolve a polimerização entre aminoácidos e lipídios? Não. Por que não? Porque é entre aminoácidos e ali, né, porções livres de aminoácidos e carboidratos. E a lignina não é carboidrato. Então, essa daqui é verdadeira. Verdade e verdade é da hemicelulose. Então, voltei só para ver isso, mas... Então, as duas que eram verdadeiras eram... aqui, ó, fibra em detergente neutro... Não, essa daqui não é verdadeira. É verdadeira as análises que permitem o teor de hemicelulose da amostra e a lignina não é carboidrato. Então eu vi que aqui que algumas de vocês erraram, né? Então, é verdadeira essa daqui da hemicelulose, é falsa a da FDN, a da FDA, porque esses três são os constituintes da FDN, e a lignina é verdadeira. Essa da fibra em detergente neutro está errada porque não é pectina, porque é lignina, ok? Acho que a lignina não é carboidrato, foi o consenso. Tranquilo. Todo mundo ficou tranquilo com isso. A reação de Maillard também, o problema está aqui nos lipídios. Belezinha, então. Mas, na verdade, assim, 3 de vocês responderam, aqui eu estou olhando errado, mas 3 respostas foram corretinhas, assim, 100% das 2 alternativas. Aí, eu tinha compartilhado um artigo, né, um artigo bem antigo, mas era apenas para vocês descreverem brevemente o que foi avaliado nesse trabalho. Eu vou ler com calma as respostas, tá? Eu vi, podia ser algo bem sucinto mesmo, não tem problema. Mas o principal ali que foi avaliado, eles avaliaram uns saquinhos. O experimento não foi assim com animal, foi um experimento avaliando a metodologia mesmo. E o método original de todos, que era com cadinhos, né? Então, algumas de vocês, deixa eu ver se detalharam. Sistema convencional, método convencional de Van Soest. Tá. E o saquinho. Tá bom, vou olhar com calma. E eles viram, né, que dá para utilizar, compararam assim um pouquinho o que é que subestima, o que é que superestima. Tá, mas era a comparação dos 2 métodos, tá? Depois eu vou ler certinho com calma, tá tranquilo. Aí, sobre a técnica da FDA, usando a autoclave, a gente comentou, seja da FDA como a da FDN, o procedimento é o mesminho, só muda a solução que é utilizada. Então, pelo que eu estou vendo aqui rápido, né, vocês colocaram tudo certinho. Utiliza um copinho, um coletor, e a solução vai naquele copinho, ou o saquinho vai dentro, e durante ali um período dentro da autoclave, que atinge altas temperaturas, estou vendo todo mundo colocando aqui a temperatura de 100 graus, aí ocorre ali a solubilização. E fica dentro do saquinho, né, o que é solúvel, o que simula o que é solúvel, aquela pectina, aquele amido, aquele açúcar, o que é solúvel, mesmo a proteína, que normalmente é solúvel, né, sem contar aquela fração que é mais difícil, o que é solúvel sai do saquinho. Depois eu estava pensando, até para entender muito bem a ideia dessa técnica, imagina um saquinho de chá. É um saquinho de chá, mais ou menos, né? Só que com outros materiais. Então, o que é solúvel sai do saquinho. Depois, quando você coloca o chá ali, você coloca o chá num copinho ali, numa xícara, com água bem quente, aquele chá de saquinho. O que é solúvel vai sair do saquinho, o que vai ficar ali dentro imagine aí, a FDN ou a FDA, né? Então, é uma ideia bem parecida com aquela. Depois eu vou ver certinho, mas está tudo ok aqui. Aí, uma análise também que eu quis que vocês tivessem pelo menos um conhecimento inicial é dessa correção que é feita para cinzas e para proteína, né? Como é calculada. Então,
Pelo que eu vi, a maior parte colocou a própria equaçãozinha, tá ótimo, né? Mas tá ótimo assim, dizer que subtrai tanto a proteína indigestível, a proteína que é insolúvel, né, na matéria seca, quanto as cinzas. Então, depois a gente vai fazer análise daquele resíduo e daquele resíduo. Ó, só estou vendo, obtido através do percentual de PIDIN, né? Eu perguntei de FDN mesmo, então é PIDIN e CIDIN, obtendo assim o percentual de dengo. Não sei, mas obtendo assim um percentual corrigido, né? Na matéria, mas tá tudo ok, tá? A gente faz essa correção por isso. E os carboidratos não fibrosos, a ideia é também por diferença, só que nesse caso aqui, ó, ótimo, é muito bom que vocês tenham isso em mente. A correção ideal é que veja essa diferença, e nessa diferença, utilize aí a FDN, o valor de FDN corrigido para cinzas e proteína. Já que essas cinzas e proteína, elas já estão nas porções aqui de matéria mineral e de proteína bruta. Então, ótimo, perfeito. Aí, por fim, aqui é aquela questão da tabelinha, né, com os cálculos. Aí eu queria abrir aqui o Excel, que eu já tinha feito esse cálculo, para a gente olhar certinho, tá? Então, vou colocar a pergunta é essa daqui mesmo. Ração testada, A, B e C, né? Aí tinha ali, peso do saquinho, 6 amostras. Imagine 2 repetições para cada uma. Asa e saco do resíduo. Qual é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo é você calcular o resíduo. Então, quando eu coloquei aqui, teria que descontar saco mais resíduo menos resíduo. Só subtrair, tá? Então, ao subtrair, eu encontrei aqui. Depois eu vou olhar também com calma ali as respostas de vocês. E a FDN na asa, não pedi assim, eu não indiquei nada aqui para corrigir para matéria seca nem nada. Aí a FDN na asa é o percentual que esse resíduo representa na asa. Então, deixa de ser ali uma regra de 3. Mas, olhando aqui as respostas de vocês, deixe-me ver. Então, 65,7, né? Mais ou menos. Ok. 66,4. 48,9. 49, ok. 49,6. 57,7. 56,55. Então, tudo ok. Vou olhar bem certinho. Vi aqui, alguém responde, fez pelo Excel, muito bom. Então, tudo certo. Ok. Pois bem, então vamos seguir com a aula, né? Mas eu vou ficar devendo enviar a resposta certinho para vocês, mas de qualquer maneira, a gente já fica aqui mais ou menos assim para tirar a dúvida, né? Para esclarecer, para não ficar tão confuso. Vou aqui. Ele não. Agora ele vai compartilhar. Estava sem querer compartilhar. Deixa eu fazer uma coisa. Agora vai. Só um instantezinho. Vou ajeitar aqui uma janela, tá? Pronto. Vamos lá. Então, a gente vai acabar também revisando um pouco que viu e entender agora o que tem de diferente, o que é que tem mudado também nessa análise para entender melhor o fracionamento da proteína, seguindo aquela mesma ideia. Então, quando a gente viu proteína, naquela aula de proteína bruta, né? Proteína em si, como a gente define a proteína, a gente já imagina ali, já tem a ideia de um polímero, né, de aminoácidos. A proteína verdadeira, ela é entendida assim. Na nutrição, a gente não se amarra apenas a esse conceito de proteína. Então, a própria proteína bruta,
a gente vai além, considera nitrogênio não proteico proteína, considera outras formas também proteína, né? Então, esse conceito em si de proteína verdadeira, de uma proteína ligada por aminoácidos, né? Aquela ligados ali por uma ligação peptídica, que tem proteínas aí com diferentes tamanhos, né? Lembra que a gente deu o exemplo da hemoglobina, a gente viu? Aqui a gente utiliza também outros conceitos para compreender esse estudo nos alimentos e na alimentação. Aí a gente viu funções das proteínas, problemas com deficiência, problemas com excesso. Às vezes aqui a gente se preocupa até mais com o excesso, porque o excesso, proteína que é fornecida em excesso é excretada, o organismo não acumula, como acumula energia, por exemplo, na forma de lipídios. Se a gente consumir muita proteína, você pode trazer, inclusive, problemas para a nossa saúde, no caso do animal, na saúde do animal. E perda para o ambiente, excreção de amônia. Então, de repente, você chega numa propriedade e está aquele cheiro bem forte de amônia. Não deixa de ser em aves, em suínos ou mesmo em ruminantes, proteína que está sendo jogada fora na urina, nas fezes. E além, né, disso tudo, esses alimentos, os alimentos que são as principais fontes de proteína, são os mais caros. Então, é o farelo de soja mais caro, é a torta de algodão mais cara. A gente tem que ter essa noção muito boa desse balanço. Então, a análise de proteína bruta a gente já viu em outro tempo, não é o momento agora. Vocês lembram também que eu cheguei a comentar para ruminantes, que é onde a gente avança nesse tópico da ementa, que é o tópico de fracionamento de proteínas, tem o conceito de proteína degradada no rumen e proteína não degradada no rumen também. Então, uma parte da proteína que vem do alimento, ela é transformada no rumen. Ela é transformada, ela vai sofrer a aliação das enzimas microbianas, e outra parte não. Outra parte vai chegar no rumen, não vai sofrer nada e vai passar direto para os outros compartimentos. É a proteína não degradada no rumen. Essa que passa direto para os outros compartimentos, posteriormente pode ser aproveitada e pode também não ser aproveitada, pode ser excretada nas fezes, na urina também. Mas, quando a gente avalia que há proteína degradada no rumen, a gente entende ali tanto uma proteína que chega, que sofre a ação das enzimas, que é utilizada por essas bactérias, como mesmo o nitrogênio não proteico, que chega, o nitrogênio ele não é proteína em si, né? E os micro-organismos, eles conseguem, a partir dali, sintetizarem proteína. E é isso que faz com que seja tão eficiente, mesmo em situações em que a gente não consegue disponibilizar muito, por exemplo, um concentrado na forma de farelo de soja. Então, é importante. Aí, nesse momento, a gente falou bem pouquinho de nitrogênio não proteico, de proteína microbiana, entendendo justamente a importância que isso tem. Enquanto para não ruminantes, para aves, para suínos, a gente vai ter todo aquele cuidado de sempre estar fornecendo a proteína, com os ruminantes, a gente tem como, às vezes com fontes mais econômicas, fornecer nitrogênio, e os próprios micro-organismos, a síntese de proteína pelos próprios micro-organismos, ela chega ali a atender às necessidades que o ruminante tem. Então, é isso que faz com que a gente consiga que o animal cresça, que o animal ganhe peso, e que um animal aqui no Brasil a gente consiga tanto explorar bovinos criados a pasto, por exemplo, né? Então, nesse momento a gente falou nesse momento a gente falou, né, eu até coloquei no exercício, o que nós poderíamos utilizar, adicionar na dieta, né, que foi a ureia, que tinha aquela pergunta lá, que representa ali 280, representa mais de 200% de proteína bruta, né, que é por ser fonte de nitrogênio. Então, quando a gente comentou de ureia, né, da ureia agropecuária, não sei se vocês lembram, né, a gente falando isso,
e viu essa parte de uma porção de proteína ali que vem uma fração que é rapidamente utilizada, né? Então, a ideia do fracionamento vem justamente para a gente entender que as frações elas têm velocidades diferentes de utilização. Da mesma maneira que a gente viu com carboidratos. Os carboidratos, aquelas frações A, B e C, eles são utilizados de maneira diferente no organismo. E aqui também vai ser quando a gente vê a diversidade que existe. Por mais que a gente fale assim, está fornecendo proteína bruta, aquela proteína bruta ela tem frações que vão ser utilizadas de maneira bem distintas. Queria até, quando a gente falou de ureia, por mais que vocês cheguem a ver mais isso em outros momentos, eu até encorajo, se alguém for trabalhar no seminário, se alguém quiser também estudar mais, apresentar alguma coisa que envolva ureia, tem um ponto que eu acho interessante, que a gente vai ver também, que a ureia ela costuma ser fornecida com enxofre. Ela costuma ser fornecida com enxofre, porque o organismo ele tem necessidade de aminoácidos sulfurados. Então, alguns aminoácidos, eles têm enxofre na sua composição. Então, em várias misturas, em vários suplementos que a gente utiliza, utilizar a ureia com enxofre é interessante. É bem interessante. Tá com problema aí, Érica, na internet? Paciência, gente. Deu uma caída aqui, professora. Tranquilo. Mas, então, vocês vão ver isso, de utilizar a ureia com enxofre. Utilizar a ureia com enxofre, porque alguns aminoácidos, eles têm enxofre na sua composição. Aí, alguns suplementos, eu mesma já cheguei a formular alguns suplementos lá para casa, para o meu pai, mesmo para pequenos ruminantes ou para grandes, aí vai ali um percentual bem pequenininho de enxofre, quando a gente adiciona ureia, para que não tenha problema com a síntese desses aminoácidos que têm enxofre na sua composição. Então, vamos lá. A gente falou de fracionamento de carboidratos ontem, hoje falando de proteínas. Vários fatores também vão interferir. Se uma fração ela vai ter proteínas que são mais lentamente ou mais rapidamente solubilizadas, aproveitadas. E o teor de proteína em si muda também de acordo com vários fatores. As espécies têm teores de proteína distintas. Aí eu queria destacar mais uma vez idade da planta, que é algo que afeta bastante. Então, quanto maior a idade da planta, quanto mais velha a planta, menor é o teor de proteína dessa planta, tá? Então, é uma relação, né? Apresentando aqui esse gráfico, vai acontecer em todas as espécies que nós formos avaliar nessas alturas de corte de determinadas espécies. Nesse caso aqui, esses pesquisadores, eles avaliaram Koch-Cross e Tifton, né? O Tifton 68 e o Tifton 85. Então, é algo bem comum, é ver o teor de proteína bruta da planta cair. E também as frações de proteína que existem ali, se tem mais nitrogênio na forma de nitrogênio não proteico, ou se tem mais nitrogênio na forma de proteína, isso daí também vai mudar, né? Vai mudar, aí é importante ter essa avaliação. Então, idade, gente, é algo que afeta mesmo. Tanto, essa relação aí, ó, aumentou a idade, diminuiu o teor de proteína bruta da planta, também aumentou a idade, aumenta a lignina, isso aí também é relação conhecida, e quando aumenta a lignina, que a gente viu, diminui na hora a digestibilidade. Então, essas relações são relações que vão acontecer nas espécies. Aí, pessoal, esse momento que, como eu falei antes para vocês, eu acho que foi até um comentário que eu lembro que foi a Érica que fez. Aquelas análises do sistema de Wende e mesmo as análises do sistema de detergentes, lá do VanSource, FDN, FDA, aquelas análises são rotina. A gente tem que fazer em todo laboratório. Mas esse é o ponto histórico que nós estamos hoje na produção animal, que a gente ainda usa muito proteína bruta. Então, a gente chama proteína bruta, mas tem
se a gente entender essas frações separadamente, o que é nitrogênio não proteico, o que é uma proteína de mais fácil aproveitamento, qual é a proteína que é mais difícil de aproveitar de cada alimento, a gente consegue ser mais eficiente. Então, é por isso que esse conceito ele muda, né? Por mais que a gente ainda utilize bastante, vocês vão ver, caso tenham interesse nessa área, alguns trabalhos, o pessoal que está trabalhando com alguma planta forrageira a pasto, o interesse em conhecer essas frações com mais detalhes, em olhar como olhar com mais atenção o que constitui essa proteína bruta, e além, né? E além do que é básico, do que é o normal da gente avaliar no sistema de Wendt. A ideia na proteína vai ser a mesma ideia que eu comentei ontem com carboidratos. Então, rápida solubilização vão ser as frações A, né? E lenta solubilização, vai ali, a que é realmente indisponível é a fração C. Então, aqui, novamente, nós temos um sistema, né, que tem trabalhado mais recentemente com isso, que utiliza essas escalas A, B e C para quantificar as frações das proteínas, o que é mais fácil de aproveitar e o que é mais difícil. Então, ontem, quando a gente comentou o sistema Cornell, o sistema CN-CPS, né, que é o que eu queria que vocês nesse momento tivessem bem claro, é um sistema recente que traz inovações nessa área de fracionar as proteínas. Então, vem o fracionamento diferenciado porque as porções, aqui nesse caso de proteína, elas são aproveitadas em velocidades diferentes pelo organismo. Então, as frações vão ser essas, A, B e C, e também vai ocorrer uma interação ali entre proteína e carboidratos. Como eu comentei ontem, carboidratos e proteínas, existe esse interesse, porque não basta você avaliar o nutriente isoladamente. O aproveitamento daquele nutriente vai depender do aproveitamento de outro. Imagine assim, as bactérias lá, quando eu estava comentando sobre o rumen. Quando elas utilizam nitrogênio não proteico, elas utilizam nitrogênio não proteico para sintetizarem sua própria proteína. Então, elas sintetizam a sua própria proteína, como se elas estivessem fazendo uma receita. Então, um ingrediente é o nitrogênio não proteico, beleza. Mas se não tiver carboidrato na dieta, se não providenciar ali uma porção que traz carbono, a receita para. Então, ela não consegue produzir aquele determinado produto, né? Que, pensando aqui na sua proteína microbiana. Então, é por isso que os nutrientes eles não podem ser estudados, avaliados isoladamente. Em vários trabalhos vocês vão ver essa associação também. Às vezes o pessoal está estudando cana-de-açúcar, adicionando ureia. Então, é justamente tentando entender essa interação. Mesma coisa quando eu falei para vocês há pouco tempo aí sobre o enxofre. Você fornece o nitrogênio lá na forma de uma ureia, mas o aminoácido precisa o micro-organismo precisa sintetizar um aminoácido que vai em enxofre. Então, se você não fornece o enxofre também, né, se o enxofre não está em quantidade suficiente, não vai sair aquele produto. Aí a análise em laboratório, né, como eu falei, esse é um tópico que a gente, para entender que existe e tal, não vai se aprofundar, mas essa análise ela vai se basear nesse fracionamento e vai utilizar análises anteriores também. A gente vai utilizar análises anteriores. Porque lembrem que por mais que a gente não tenha, talvez não tenha percebido até agora, mas a gente já comentou frações das proteínas que são mais difíceis de aproveitar. Não sei se vocês lembram. Então, qual fração eu falei? Tem uma fração de proteína que é bem difícil de aproveitar. A gente não vai aproveitar, vai ficar indisponível. Vou perguntar a Érica. Você lembra, Érica, de eu ter falado de uma fração de proteína que é bem difícil de aproveitar? Me fala aí se você lembra. Que eu falei assim, tem uma fração, essa fração de proteína ela fica indisponível. O organismo não vai aproveitar. Foi onde eu falei daquelas reações também. Então,
quando a gente já viu um pouco disso, já viu que uma parte da proteína, ela fica ligada a frações que a gente não consegue aproveitar, que é inclusive aquela proteína que a gente viu nas correções de FDN e nas correções de FDA. Então, quando a gente viu aquela PIDA, né, aquela PIDIN, aquelas frações são frações de proteína que são ligadas, por exemplo, por causa daquelas reações de Maillard, elas se tornam indisponíveis. Elas estão ali, mas o organismo não vai aproveitar. Então, apenas para vocês entenderem como estamos hoje com esse fracionamento, né, de uma maneira mais atualizada, hoje nós temos o fracionamento de proteínas em 5 porções. Em 5. A fração A, ela reúne nitrogênio não proteico, principalmente. Então, reúne ali, ó, peptídeos, aminoácidos livres, né? São aminoácidos que não estão ligados não estão ligados, formando ali uma proteína, né? Então, estão livres. Amônia, amida, amina, nitrato, enfim, isso aqui tudo a gente reúne dizendo nitrogênio não proteico. Então, uma fração A é a fração de nitrogênio não proteico, que representa uma fração que é rapidamente utilizada. Então, chegou no rumen, rapidamente é degradada, rapidamente os micro-organismos vão utilizar. São compostos bem simples, bem mais simples. É bem diferente você ver um aminoácido livre de ter um aminoácido ligado lá toda aquela cadeia, naquele polímero, né? Então, é o mesmo raciocínio que a gente comentou antes para carboidrato. É bem diferente você ter um açúcar, que é ali um disacarídeo, né? Tem ali soltinho, bem menor, de ter um amido, que já é um polissacarídeo. Então, a mesma coisa aqui. A gente está trabalhando aqui com monômeros. Então, a fração A, que é uma fração mais fácil, mais rápida. A fração B1, aí vai também, que é uma fração também rápida, uma proteína que rapidamente vai ser degradada no rumen. A B2 é uma proteína que vai ser intermediária. Aí, B3 e B4 são as frações mais difíceis. B3 vai ser uma fração que está ligada à parede celular e é lenta a degradação. Vai ser aquela fração que está ligada à FDN, mas que não está ligada à FDA. Seria assim, uma fração que tem potencial para ser degradada, mas também pode ser degradada, mas uma porção não. E a fração C é a que praticamente não se utiliza, né? É a porção que está ligada ao detergente ácido. É a gente chama anida. Então, está ligada à lignina, está complexada com carboidratos, tem produtos dali, né? É uma resultante das relações de Maillard. Então, não precisa se preocupar em esse momento entender a fundo, mas percebam que existe essa ideia de fragmentar a proteína de acordo com o grau de acordo com a rapidez que ela pode ser utilizada no organismo. Então, aqui tem uma ideia do cálculo, mas eu deixei aqui só para vocês perceberem um pouco como que acontece. Mas o que se utiliza? Nós utilizamos essa fração A e a fração B1, que são as mais rápidas, utiliza-se em laboratórios reagentes que permitam essa solubilização. Então, essa análise ela é feita utilizando solvente, utilizando ali uma solução com tampão e com ácido, que é o ácido tricloroacético. Aí, essa fração B2 é a fração que se obtém, o cálculo dela é uma diferença, né, entre a estimativa de todas as outras. Então, após estimar as 4, o que sobra é a B2, que é uma intermediária degradação, e essas duas últimas, a B3 e a B4, que eu queria que vocês tivessem claro nesse momento, são as que são mais difíceis. Então, são as que estão ligadas à FDN e as que estão ligadas à FDA. Então, aqui, né, NIDA, NIDIN, né, PIDA, PIDIN, porque às vezes a gente apresenta na forma de nitrogênio e na forma de proteína, quando multiplica pelo 6,25, mas aí esses dois representam aquela proteína que está ligada, que está associada à fibra. E por que está ali associada realmente à parede celular ou complexada devido a relações como a relação de Maillard. Então, percebam que a B3 seria
principalmente aquela que é ligada a nidin ou pidin, a FDN, menos a que é ligada a FDA. Então, ela representa a que é mais ligada a FDN, enquanto a última, a C, é ligada a FDA. Então, a FDA ali, ela mesma representa ali lignina, ela traz em si constituintes que são difíceis de aproveitar no organismo. Então, com a proteína também seria constituintes que estão ligados a ela, né? Seriam aqueles mais difíceis. Mas apenas para vocês terem uma ideia de como se distribui. Aqui nós hoje temos a B1, B2, B3 e C. Em alguns artigos, em alguns enfoques, o pessoal considera B2 e B3 uma só, tá? Eu coloquei B2 e B3 uma só, então considera em vez de 5, 4 frações, tá? Mas aqui eu prefiro colocar para vocês irem se familiarizando com esse tema, A, B1, B2, B3 e C. Então, 3 frações de B2. Percebam que tem uma semelhança com o que a gente viu com carboidratos, né? Então, aqui nós temos um A, 3B e C. Agora, a de carboidratos foi mais detalhada. A de carboidratos, eu queria trazer aqui, não para confundir mais vocês, mas a de carboidratos, a fração A, ela, né, é mais dividida ali. Ela divide a A em 4, a B em 3 e a C. Mas percebam que não é bem semelhante a ideia, né? As frações B, B3 e C são as frações ligadas, relacionadas ali, né? No carboidrato é relacionado em si a FDN, a lignina. Por quê? Porque foi o mesmo comitê que criou esse fracionamento. Então, o CNCPS, esse fracionamento do sistema Cornell, ele foi o mesmo, tanto para fracionar proteínas quanto carboidratos, utilizando essa escala que vai do A ao C, tá? Então, eu não quero mais me aprofundar nisso, mas apenas, mais uma vez, fique claro que não é estático, não paralisa o negócio. Então, o tempo inteiro a gente acaba querendo entender um pouquinho mais essa composição, conhecer um pouco mais a fundo. Aí, levem também a ideia de que essas frações, se uma planta vai ter mais fração de nitrogênio não proteico, ou se ela vai ter mais fração ali ligada a FDN, ligada a FDA, vai variar, de acordo com a espécie, de acordo com a idade. E trabalhando com a planta forrageira a pasto, é interessante conhecer, né? Com a planta enfim, não apenas, né? Em qualquer situação, se você estiver também no confinamento. É interessante que você conheça, porque aquele nitrogênio não proteico, ele vai se comportar de uma maneira diferente no organismo que a própria proteína, mesmo os aminoácidos. Existia sempre uma ideia de que a gente tinha que ter um sincronismo perfeito entre carboidratos e proteína. Você vai ver bem isso. Mas um sincronismo perfeito da seguinte maneira. Se você tem carboidratos que são rapidamente digeridos, rapidamente fermentados, você teria que ter também frações de proteína que fossem rapidamente utilizadas. Mas essa ideia ainda também é meio controversa, né? Então, se vocês, por acaso, alguém daqui fosse interessar em algum dos artigos, em alguma das apresentações, estudar e vier alguma discussão dessas, de fracionamento, a gente vai ver que não é bem assim. Então, às vezes, você utiliza um carboidrato utiliza a cana-de-açúcar com a ureia. Às vezes, eles se combinam, dos dois serem de rápida degradação, às vezes não. Então, esse sincronismo, vocês vão ver as controvérsias, mas podem encontrar alguém defendendo que se você fornece proteína das frações A, você também vai ter que fornecer ali carboidratos das frações A. Vocês vão encontrar isso, tá? Então, pessoal, a ideia era essa de proteína, era apenas esse enfoque. E como a gente já está conversando, esse assunto ele não entra nessa prova, a prova vai ser bem tranquila, fiquem em paz com isso. Vou colocar, o importante é porque a gente faz esse apanhado de tudo que viu até agora na disciplina, mas hoje essa parte do fracionamento de proteínas, bem como ontem do fracionamento de carboidratos, eu não quero que vocês se preocupem muito,
mas que apenas você já tem uma ideia do que está sendo estudado, do que existe, tá? Para não pararem no tempo, né? Então, ontem, quando a gente falava de carboidratos, né, eu achei bom você ter essa noção de que veio de fibra bruta, passou para FDN, FDA, e que hoje o pessoal ainda assim tenta quantificar ali as frações com maior detalhamento. Então, sobre lembretes, eu vou enviar a atividade hoje, juntamente com o e-mail da gravação, tá bom? Eu vou enviar uma atividade bem simplesinha, bem rápida, apenas para matar, para fechar esse assunto, tá? Então, eu vou enviar bem rapidinho. Vocês terminando de assistir, né? Quem não está assistindo agora, terminando de assistir, vocês já fazem logo, não tem cálculo, é bem rapidão, só para fechar, para ver mais ou menos se ficou clara a ideia principal do tema da aula de ontem e do tema da aula de hoje. Aí, a semana que vem, na quarta-feira, a gente não se encontra, tá bom? Vou mandar no e-mail bem certinho. Na quarta-feira, eu mando a prova, tá? Eu mando a prova para vocês. Então, na quarta-feira, eu mando a prova. E na quinta, aí sim a gente se encontra. Inclusive, eu quero já corrigir a própria prova, de repente, com vocês. Vou pensar nisso e dar continuidade à sequência das disciplinas. Da disciplina aqui. Sobre o seminário, na semana que vem nós ainda não temos, né? Nós não temos, a gente vai pegar assim, lá de 15 a 20 minutos o seminário, lembra? Então, vai separando toda semana um seminário ali curto. Então, semana que vem nós não temos, mas tenham atenção para quem ainda, para quem vai apresentar no começo, para já ir olhando, para enviar para mim. Se quiser, até para me ajudar também, se por acaso ficou em dúvida de 2 artigos e quiser enviar, professora, eu fiquei em dúvida desses 2, qual que a senhora me sugere? Tá? Mas entendam que tenham toda a liberdade para as mais distintas áreas. Eu acho bem bacana se cada um abordar aí uma área diferente, uma espécie, fica bem interessante assim. Deixa eu me ver. Então é isso. Vocês se cuidem. Deixa eu terminar aqui. Então, ficamos combinadas assim. Qualquer dúvida vocês me avisam, mas aí hoje até o fim do dia eu envio a gravação e envio também a atividade dessa aula, tá? Para vocês responderem. Mas vai ser bem rapidão, tá bom? Então, obrigada, gente. Bom fim de semana, vocês se cuidem. Qualquer dúvida sobre o seminário, vocês me avisam, tá? Eu vou parar de gravar aqui rapidão. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então, obrigada mesmo, tá?